Boa tarde, amigos da Rede OM. O OM Debate de hoje está começando agora, discutindo um tema religioso bastante polêmico. O dia de guarda, se é sábado ou domingo. O que a Bíblia diz a respeito, segundo os religiosos que guardam o sábado? Este dia foi instituído por Deus na Bíblia como seu quarto mandamento. Guardar o dia de sábado para descanso e culto religioso. Significa também evitar atividades desnecessárias nesse dia e principalmente trabalho remunerado, com exceção às atividades essenciais à população. Da mesma maneira, o domingo é guardado por outras religiões para descanso e oração. Resta saber, afinal, qual é o dia de guarda instituído pela Bíblia. Há uma confusão, há aí um desencontro. Há uma divergência entre algumas igrejas evangélicas, protestantes, adventista, batista, igreja católica, luterana, enfim, outras religiões também. A importância disso? A importância é que, sem dúvida alguma, é uma mola mestra da religião. Porque o dia de ir à missa ou de ir ao culto, quer dizer, ou você vai sábado ou você vai domingo, né? Milhões, milhares, milhões de pessoas em todo o mundo se dirigem às suas igrejas, ou sábado ou domingo. Quer dizer, vamos discutir este assunto e chegar aqui, quem sabe, a um denominador comum, ou não chegar, com as seguintes pessoas. Conosco aqui o pastor Eliseu Menegusso, que é pastor da igreja adventista do sétimo dia, que guarda o sábado. Conosco também aqui o pastor Fred Kuhlman, que é pastor da igreja batista do sétimo dia, portanto também o sábado. Aqui à minha esquerda, a presença do padre Lourenço Mica, que é capelão da Polícia Militar e é também da área de comunicação social, né, da Cúria Metropolitana. Como católico, guarda o domingo. Presente aqui também o pastor Werner Brunken, que é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que também guarda o domingo, não é, pastor? Então, antes de começar esta polêmica, para saber se nós temos que guardar o sábado ou o domingo, vamos a um breve intervalo, já voltamos. Amigos da Rede OM, amanhã, quarta-feira, e depois quinta-feira, não tem OM Debate. Tem um futebol aí do Campeonato Paranaense, que a Rede OM é a única emissora que transmite o Campeonato Paranaense. Então nós vamos dar uma descansadinha e quarta e quinta-feira, no lugar do OM Debate, vai ter os jogos aí do Campeonato Paranaense. Mas depois continua tudo normal. E na sexta-feira o nosso tema é o que é o sonho e qual o seu significado. Quem não sonha, né? Tem uns que não têm sonho, tem pesadelo, mas... né? Bom, vamos discutir aqui o tema de hoje, que é se a gente tem que guardar religiosamente o sábado, tem que guardar o domingo. Não sei, as pessoas aprenderam que Deus fez o mundo em 6 dias e o sétimo santificou. É isso? Eu vou começar com o padre Lourenço Mica. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o sábado seria o dia santificado. Se Deus fez o mundo em 6 dias e se começa no domingo, então a Igreja Católica não tinha que santificar o sábado? Bom, primeiro, como é que surgiu a palavra domingo? Que antigamente no calendário romano se chamava o dia do sol, ou seja, a primeira-feira, prima-feira. Então era prima-feira, segunda-feira, terça-feira, até sexta-feira. E o nome domingo, dominica, surgiu para dizer em latim o dia do Senhor. Dominica, o dia do Senhor. E desde já, para colocar confusão para nós aqui e para o telespectador, uma curiosidade do calendário. No ano de 1582, portanto, 80 anos depois do Brasil descoberto, o calendário passou do dia 4 de outubro para o dia 15 de outubro, no ano de 1582. Mas comeram 11 dias aí. Comeram 11 dias. O que será que fizeram nesses não 11 dias? Existiu o número... Comer esses 11 dias aí. Não existiram os dias 5 de outubro, 6 de outubro, 6. Passou-se imediatamente do 4, dia de São Francisco de Assis,
para o dia 15 de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Um assunto sério, mas que, olha, eu não sabia disso. Que alguma coisa errada andaram fazendo, não sabe o quê? Para comer 11 dias é uma barbaridade. Eu gostaria de... Eu quero só lembrar aqui aos pastores todos, aqui, que os senhores podem entrar a hora que quiserem. Não precisa pedir permissão. É um debate. Vamos fazer quanto vocês estão na igreja se dirigindo à congregação de vocês. Eu acho essa recordação do padre Lourenço muito oportuna, mas junto com ela nós devemos acrescentar um outro ingrediente, senão deixaria a informação incompleta. E esse outro ingrediente é que esta mudança no calendário, nos dias do mês, ela não atingiu o ciclo semanal, que permaneceu intacto. Tanto é que o sábado judaico, ele continua coincidindo com o 7º dia da semana que hoje existe e é praticada, né? Então talvez esse lembrete seja muito bom, senão algumas pessoas podem ser levadas a pensar que o ciclo semanal teria, no caso, sido alterado e realmente não foi, né? A pergunta que você levantou sobre o sábado, realmente o Antigo Testamento cita centenas de vezes o sábado como o dia em que Deus descansou da sua obra e que deve ser santificado. Isso para nós, também da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, não traz problema nenhum. E por isso também nós não brigamos com os adventistas ou com os judeus por guardar o sábado. Acreditamos que eles estão dentro da sua razão, da sua maneira de ver e de pensar e de interpretar o sábado. Mas por que os senhores guardam o domingo, então? Bem, aí nós damos o pulo para o Novo Testamento. E o Novo Testamento da Bíblia coloca claramente que através de Jesus Cristo houve uma nova aliança. Não mais a aliança com o povo judeu através de Abraão, mas a aliança através de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele se tornou o mediador desta nova aliança. E aí nós partimos desta nova aliança de Jesus Cristo, onde coloca que ele ressuscitou no primeiro dia. E nós, como cristãos, nos baseamos justamente no primeiro dia, porque é o dia de Jesus Cristo, o dia da ressurreição. Partindo da própria história da ressurreição. Então nós guardamos o domingo como tal, por ser o dia de Jesus Cristo, onde ele venceu a morte, ele vive, a vida está em Jesus Cristo e nós comemoramos no domingo, o primeiro dia da semana, a vida que é Jesus Cristo. Sobre essa afirmação do pastor Werner, eu queria fazer a mesma coisa que o padre Lourenço fez, quero lançar um pouquinho de confusão no pedaço e mostrar que as coisas ali também não são tão simples como aparentam. Existe hoje uma divisão quanto ao fato se Cristo realmente ressuscitou no domingo ou se ele ressuscitou no final do sábado. O texto correspondente a esse esclarecimento em Mateus, no final de Mateus, ele coloca a ressurreição ainda no final do sábado. Mas este não é o ponto importante. Eu gostaria de aproveitar a palavra agora para dizer que nós poderíamos então comemorar também a sexta-feira, porque Jesus morreu na cruz e seria um motivo importantíssimo. A questão é se Jesus mudou o dia de guarda, se ele autorizou os seus seguidores a santificarem um outro dia diferente daquele que ele deu lá no início para toda a humanidade, porque no livro de Gênesis nos mostra que antes do ser humano ser expulso do paraíso, ele recebeu de Deus duas instituições para a sua felicidade e para a sua comunhão com Deus, o matrimônio e o sábado, instituições dadas a toda a humanidade através de nossos primeiros pais, antes do pecado entrar no mundo. Eu creio que a questão mais importante não seria o que nós comemoramos no primeiro dia da semana, mas se essa comemoração nos autoriza a eliminar aquela comemoração que Deus instituiu com palavras muito claras, até escrita com seu próprio dedo. Queremos lembrar ao querido telespectador que os 10 mandamentos são as únicas palavras dentro da Bíblia que foram originalmente escritas com o próprio dedo de Deus. Isso é um fato. Agora, em que sentido, né, que o senhor, pastor Fred, entende escrito com o dedo de Deus? Em que sentido?
Como é que o senhor Eu não entende posso essa ir parte aí? nem além, nem aquém daquilo que a palavra de Deus revela, né? E ela fala aqui de forma muito clara das tábuas de pedra que foram entregues a E Moisés. na sua E interpretação, Êxodo 31:18 diz: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. muito creio bem, que isso tem um agora sentido como literal, né? interpretar essa simbologia escritas pelo dedo de Deus? Se Deus, digamos, é espírito, ele está acima da matéria, portanto ele não tem dedo para escrever. Ele se serve de autores humanos que escrevem textos sagrados. Possivelmente Moisés esculpiu lá com algum cinzel nas tábuas de pedra algo que espiritualmente Deus inspirava a ele, confiava a ele. Segundo as tábuas, depois que Moisés quebrou as primeiras, por ver lá uma cena que o irritou muito, foram escritas por Moisés as primeiras. Eu penso que estou sentindo que o pastor está com vontade de dizer alguma coisa. Eu gostaria de... Eu penso que estou sentindo que o pastor está com vontade de dizer alguma coisa. Eu gostaria de complementar nos 2 temas que já foram abordados pelo pastor Werner e pelo padre Lourenço. Em primeiro lugar, voltando às observações do pastor Werner, eu creio que para que a gente faça uma distinção tão ampla entre Antigo e Novo Testamento, seria causar nos planos divinos como que um dualismo, como que se Deus, ao ter escolhido um primeiro povo, que seria o povo descendente de Abraão, e anteriormente mesmo Abraão ele tinha os seus escolhidos, digamos, com o objetivo de alcançar as nações, que esse mesmo Deus, ao dar essa nova aliança, ele não quis colocar esta velha aliança simplesmente no lixo, mas simplesmente ele quis trazer, como Cristo trouxe, a própria compreensão dos mandamentos da lei de Deus, um aprofundamento. Isto sim, Cristo quis trazer ao revelar o seu Pai sobre esta terra. Então, esta dicotomia nós deveríamos ter mais cuidado em criá-la. Então, nós deveríamos realmente, observando esta pergunta, será que Cristo, ao ele trazer essa nova aliança, uma nova aliança que, aliás, era um aprofundamento da antiga e não simplesmente um apagar da antiga, será que ele teria autorizado? Eu quero chamar a atenção para o detalhe seguinte, que para nós, todos aqui, para o telespectador, é um fato bíblico que deva existir um dia santificado para Deus. Agora, justamente isso que o senhor, pastor Eliseu, disse, né? Aliança com um povo, o plano de Deus. Acontece que o plano de Deus, ele não acontece sim de uma hora para outra, mas ao longo de muitas gerações. E ao longo dessas muitas gerações, onde se vive de cultura, de usos, de costumes, de consagrações ao longo do tempo, de certos usos, então aí que vem a questão, quem formou o primeiro calendário judeu para dizer que aquele determinado dia com o sol naquela posição, a lua naquela posição, é o sábado domingo? Isso nós não sabemos. Isso é um uso que foi sendo consagrado ao longo de muito tempo. Aliás, diga-se, o calendário de 7 dias não é criação originária dos judeus, que, digamos, historicamente tem seu ponto histórico aí por volta do ano 1800 a.C. com Abraão, depois 1250 a.C. com Moisés, mas os babilônicos, eles já observavam um ciclo de 7 dias por volta do ano 3000 a.C., de modo que a semana, compreendida como 7 dias, não sei dizer se os babilônios santificavam um dia para Deus, ou santificavam uma semana inteira, um mês inteiro, como depois os árabes e os hindus vão santificar, mas o fato é esse, que um dia por semana os judeus passaram a santificar para Deus. Agora, essa briga entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e qual é de fato, se hoje, dia 29 de outubro, de fato, hoje é uma terça-feira, nós não sabemos, porque isso é uma coisa que foi sendo definida ao longo de muitas gerações. Depois também uma luz que eu quero lançar aí para debate, a questão da formação do nosso calendário. O nosso calendário cristão, para dizermos que nós estamos em 1991, depois do nascimento de Cristo, e por esse nosso calendário Jesus não nasceu no ano 0, mas Jesus nasceu no ano ou 5 a.C., ou 7 a.C. Muito correto. Segundo o nosso calendário que nós seguimos aqui no Brasil, que depois daquela reforma feita pelo Papa Gregório XII,
naquele ano que eu citei, 1582, foi adotado, digamos, pelos povos cristãos da Europa, através de portugueses e espanhóis veio para o Brasil. Esse calendário ele deriva de 3 ou 4 outros calendários, a começar pelo calendário egípcio, que era baseado lá no ciclo do rio Nilo, a enchente, a semeadura e a colheita. Depois o calendário babilônico, que era um calendário lunar e o ano era de 12 meses. Aí que vem o calendário judeu, que já é o terceiro conhecido. Se me permite... O calendário, deixa eu terminar de falar aqui os calendários. O calendário judeu, ele tinha 353 dias e tinha o ano embolísmico de 383 dias de tempos em tempos para compensar. Tanto assim que se... O que é isso? É um ano de compensação do movimento da Terra em torno do calendário solar em relação ao lunar, que um não bate com o outro. Agora eu tenho a Deixa eu impressão... terminar aqui, ó. Se nós formos em Israel, capital Tel Aviv, hoje nós temos que dizer que estaríamos no ano 5752. Depois aí que vem ano 753 a.C., aqueles dois personagens lendários, Rômulo e Remo, fundaram Roma, instituíram um calendário de 304 dias. Logo depois, Numa Pompílio já transformou esse calendário em 355 dias. Depois veio a reforma de Júlio César, ano 45 a.C., aí que ele instituiu 12 meses, divididos em 365 dias, mais 6 horas, e o ano bissexto já figurou naquela época. E daí que vem o nosso calendário gregoriano, assim chamado, Papa Gregório Magno, que pontificou e viveu entre 1502, morreu em 1585, e que fez a reforma do calendário em 1582. E a partir daí que se estabeleceu semana de 7 dias como tal, quer dizer, não se estabeleceu, se confirmou. Semana de 7 dias e os meses com os anos bissextos que nós temos. E ainda mais que aqueles anos, cada 400 anos, que não são divisíveis por... os séculos que não são divisíveis por 4, não vão ter o dia bissexto. Eu creio que todas essas informações podem ser úteis para o telespectador, mas infelizmente não respondem à pergunta. Qual a pergunta? Ou seja, a pergunta se existe na Bíblia um dia de guarda e qual é esse. Eu creio que esta é a pergunta mais importante. O Antigo Testamento é o Quer dizer, ao se falar em Novo todas essas reformas do calendário, que julgo estarem corretas pelo estudo que fez o padre... Então tem que modificar as enciclopédias, porque eu julgo estarem corretas, eu não estou pondo em dúvida. Eu só digo o seguinte, elas não afetaram em qualquer momento o ciclo semanal, que aliás não tem nenhuma razão astral para marcá-lo. Nem as fases da lua, nem o dito calendário babilônico. A única origem que se pode supor para o ciclo semanal é aquela que as próprias escrituras sagradas dão, que é a criação do mundo em 7 dias. Perfeito. Quando o próprio Deus coloca um ponto, um marco para a sua criação, e desde então, em nenhuma evidência existe a descontinuidade desse ciclo semanal. Portanto, qualquer que tenha sido a reforma de calendários, datas, anos e meses, o ciclo semanal continua, que eu diria, como um milagre da parte dos seres humanos que tentam mudar tantas coisas instituídas por Deus. E, contudo, isso tem sido preservado. Eu me pergunto, teria isto alguma razão importante para nós hoje? Então, só complementando a sua observação quanto à questão, tanto do dedo de Deus, quanto à questão também da relatividade dos calendários, eu tenho a impressão que uma atitude que nós, seres humanos, tomamos com bastante frequência, e às vezes não nos damos conta dela, é de querer relativizar tudo. Ou seja, se a Bíblia fala que o dedo de Deus escreveu, não compete a mim ir para um laboratório e repetir, eu não tenho condições. Mas se ela afirma isso, ela quer dar uma importância ao fato. Mesmo que não tenha sido o meu dedo ou um dedo idêntico ao meu. Então eu acho que a gente deveria considerar com muita seriedade e não relativizar demasiado esse estudo. A minha pergunta é para não relativizar. Nós temos agora que dar uma faturadinha, então nós já voltamos. Aguenta aí. Amigos da Rede AM, estamos de volta. Apenas com relação ao nosso tema, alguns dados estatísticos aqui.
Principais igrejas que guardam o sábado. A igreja judaica, as sinagogas todas aí, né? A igreja batista do sétimo dia, a igreja de Deus do sétimo dia, a adventista do sétimo dia, a adventista da promessa e duas igrejas adventistas da reforma. A religião que guarda a sexta-feira, por exemplo, são os muçulmanos. 1 bilhão e 100 milhões de adeptos no mundo inteiro guardam a sexta-feira. E uma curiosidade, existem praticamente 900 milhões de cristãos em todo o mundo. As principais igrejas que guardam o domingo, a católica, a luterana, a metodista, a batista convencional e as igrejas pentecostais. Agora, todos estão de acordo com esses dados? Não? A presbiteriana também. Muito bem lembrado, pastor. Olha, os telespectadores estão ligando para cá e o seu Pedro do conjunto Atabu, aqui de Curitiba, diz o seguinte: se o sábado, que é o terceiro ou quarto mandamento, não tiver mais valor, então os outros mandamentos também não têm valor. Então pode existir o pecado. Para os pastores batista e adventista, o seu José, do bairro do Xaxim, em Curitiba, Deus descansou no domingo. Não é para imitarmos Deus, mas sim a Cristo. E Cristo falou para descansarmos no domingo, diz ele. Para o padre, quem não seguir os mandamentos, a igreja não tem mais valor. Não seguir os mandamentos não tem mais valor para a igreja. E Deus pode ter quantos dedos Ele quiser, pois Ele é poderoso. Se a Igreja Católica não acredita em Espiritismo, por que o padre diz que Deus é Espírito? Depois explica isso. Que Deus é esse que eles estão falando? Os pastores, o padre, etc. Diz o Orley do Tarumã. Orley. Deus só existe do Primeiro Testamento? Que diferença faz guardar o sábado ou o domingo? Se hoje as pessoas perderam a fé na igreja, na religião, seja qual for. O Papa é exemplo disto, diz Paulo Roberto de Santa Felicidade. Moisés, quando recebeu os mandamentos de Deus, ele recebeu porque era médium. Se já existia no tempo de Moisés esse calendário atual de domingo a sábado, ele quer saber se na época de Moisés existia esse calendário, né? Atual de domingo a sábado. Acho que o padre está especializado em calendário aí, podia... Padre, olha, o padre está campeão aqui. Padre, Deus é Espírito, mas também pode ter feito o seu Filho à sua semelhança. João, do bairro de Santa Helena. Pastor adventista, ler a Bíblia, São Mateus, no capítulo 28, versículo 1. Armando, do bairro da Fazendinha, em Curitiba. O negócio é o seguinte, eu estou sentindo aqui que nós estamos muito na coluna do meio. O padre e o pastor, que me desculpem, mas ainda não se definiram, porque eles guardam o domingo, mas disseram que a igreja adventista e a batista está certa em guardar o sábado, então eu estou sentindo aquela coisa, não, muito pelo contrário, porque nós vamos, entendeu? Então, veja bem, eu quero saber o seguinte, o padre e o pastor acham que o certo dia de guardar é o domingo. Vamos entrar então nesta questão. Não, nós já entramos, faz tempo. Sim, já entramos, mas se é para definir, então vamos definir. Sábado ou domingo, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, ele disse que ninguém nos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E a pergunta bem clara para nós, para nos definirmos, é: quem salva, o sábado ou o domingo diante de Deus? E a resposta clara é: nem o sábado, nem o domingo, nem a segunda, nem a terça, nem dia nenhum. Correto. Não é o dia que salva a pessoa diante de Deus, mas sim o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que derramou seu sangue por nossos pecados. Este nos salva. E nenhum dos outros mandamentos, não só o terceiro, o quarto, nenhum dos mandamentos nos justifica diante de Deus. Unicamente a obra de Cristo. E por isso, nós não brigamos por causa do sábado e domingo. Inclusive, na situação que nós vivemos hoje, o que seria do nosso mundo se não houvesse pessoas que trabalhassem aos sábados e domingos? Televisão, rádio, jornal e tudo mais. Ônibus. Nós também trabalhamos no fim de semana, né? Então, realmente, a luta não é por aí, sábado ou domingo. Sim, mas não, nós queremos um reconhecimento mútuo, certo, pastor, e respeitar aquele que tem o seu dia de descanso, o seu dia de guarda. O seu dia é o domingo, o senhor acredita que o dia para guardar... Sim, dentro da nossa situação da Igreja de Confissão Luterana, nós guardamos o domingo como dia de descanso
e o dia em que nós dedicamos a Deus. E o padre também. Claro, porque cristão significa testemunha do Cristo da ressurreição. Testemunha do Cristo da ressurreição. Cristo ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, que mudou de nome de prima-feira para domínica, para nós domingo. Ainda que seja plausível aquela explicação que ele talvez tenha ressuscitado no sábado, após as 18 horas, para nós, que para eles era a 12ª hora, que eles contavam 12 vigílias e 12 horas. Ele pode ter ressuscitado após a 12ª vigília do sábado. Mas para nós católicos, o que fundamenta essa passagem, transição histórica do sábado para o domingo, é que já em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, se descreve que os cristãos se reuniam no domingo para santificar o dia para Deus em memória à ressurreição de Cristo. Como curiosidade bíblica, é a única vez que a Bíblia cita a palavra domingo. Porque às vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, se fala o primeiro dia da semana. Mas em Apocalipse 1:10 é a única vez que aparece a palavra escrita por São João, domingo. Só um detalhe, já que foram mencionados dois aspectos que eu gostaria de trazer ao telespectador algum conhecimento histórico, esperando ser bem breve e simples. A questão da guarda do domingo como substituição ao sábado, realmente não há base, não encontra base no Novo Testamento. O que realmente aconteceu foi que essa igreja nascente, essa igreja cristã, que nasceu dentro do judaísmo, continuou guardando este dia. O próprio Cristo guardou este dia porque ele se dirigia às sinagogas para adorar ao seu Pai, para render culto ao seu Pai no sábado. Os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo ia também para pregar nos domingos. As próprias senhoras que vieram para ver a Jesus ressurreto, e aqui coloquemos no primeiro dia da semana ressurreto sem considerar esses detalhes, elas inclusive se prepararam e observaram o sábado segundo o mandamento para então vir ver Jesus ressurreto, que é, digamos, é um evento extraordinário para o cristianismo, essa ressurreição. Mas diante de tudo isso, não há evidências no Novo Testamento de que o sábado tenha sido substituído pelo domingo. O que realmente aconteceu foi o seguinte, é que com o tempo, o cristianismo, que era de berço judaico, começou agora, na sua evangelização, a incorporar cada vez mais os gentios, os não-judeus. E esses não-judeus, é claro, incorporando-se a essa igreja cristã, chegou um momento em que, devido a circunstâncias sociais e políticas do Império Romano, começou a haver tensões. Em primeiro lugar, no tempo, por exemplo, de Cláudio, os judeus sendo perseguidos. E os cristãos, de alguma forma, sendo eles também vítimas dessa perseguição, porque eles eram de origem judaica em grande parte. Posteriormente veio o tempo de Nero. O Nero começou a perseguir agora os cristãos. E a gente vê que no tempo de Nero, alguns judeus que eram contrários a essa nova seita do cristianismo, esses nazarenos, eles começaram como que a ajudar um pouco o império a que os cristãos sofressem o seu problema. Reverteu o quadro futuramente quando, no tempo da Revolução Judaica contra os romanos, principalmente no tempo de Bar Kokhba, em 135, daí os cristãos começaram a querer distanciar-se cada vez mais dos judeus que guardavam o sábado. Reverteu o quadro futuramente quando, no tempo da Revolução Judaica contra os romanos, principalmente no tempo de Bar Kokhba, em 135, daí os cristãos começaram a querer distanciar-se cada vez mais dos judeus que guardavam o sábado. Aí então começa essa tendência dentro do cristianismo de querer distanciar-se do judaísmo. Uma das coisas que começaram então, e a evidência histórica nos é disponível, aí então o começo da observância do domingo, segundo a história nos diz, e principalmente nos domínios de Roma. Então, historicamente, a origem do domingo é essa. Agora, mencionou o padre sobre a questão desse texto de Apocalipse 1:10. Ele diz que a única vez que a palavra domingo é mencionada, realmente, em nenhuma Bíblia no seu original se encontra a palavra domingo, porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, e a palavra ali é Kyriake Hemera, que significa dia do Senhor. Agora, o que significa esse dia do Senhor?
No contexto, o mais lógico de se considerar nesse contexto Kyriake Hemera como dia do Senhor é que este dia se retrate a um dia escatológico, a um dia final descrito no Velho Testamento várias vezes. João, ao receber esta visão, ele é transportado para este dia do Senhor, Kyriake Hemera, no fim, e começa então a olhar para trás, segundo diz o texto: achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como a de trombeta. Então ele vê toda esta passagem da história humana pela terra. Então realmente, padre, eu gostaria de me desculpar, mas não existe a palavra domingo, onde quer que seja, senão uma tradução de Kyriake Hemera, que é dia do Senhor. Se coloca domingo, é porque a palavra domingo foi posteriormente a única tradução, sendo dia do Senhor, mesmo na Bíblia vossa, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, né? Diz dia do Senhor. Infelizmente é uma distorção ao dizer domingo, porque o domingo tem uma conotação já. Deveria ser dito dia do Senhor. Qual é esse dia do Senhor? Veja-se. Agora, domingo já tem a conotação que é o primeiro dia, quando realmente não existe no Novo Testamento qualquer origem para essa palavra domingo. Agora, é o primeiro dia da semana, consistentemente chamado. Um dado que eu acho interessante, eu respeito muito esta visão sua deste dia escatológico, mas eu vejo que a Bíblia, o Novo Testamento, de forma muito clara, Jesus se apresenta como o Senhor do sábado. Eu nunca encontrei nas páginas da minha Bíblia que ele fosse o Senhor do domingo, da segunda ou da terça-feira. E se ele é o Senhor do sábado, e se ele criou o sábado e deu ao homem, então Kyriake Hemera, eu vejo de forma muito evidente que se refira ao sábado do sétimo dia da semana. Agora eu gostaria, antes de devolver a palavra para os nossos companheiros, o pastor Werner, ele fez uma referência a Colossenses 2, e aqui muitos cristãos veem o sábado pregado na cruz e se tornando obsoleto, desnecessário. Só que aqui eu quero fazer uma grande ênfase de uma injustiça de exegese que se fez aqui, de uma deturpação exegética que tradicionalmente se tem feito em cima dessa passagem. Aqui diz no verso 14 o seguinte: havendo riscado o escrito da dívida. Isso para os antigos rabinos equivalia ao registro que Deus fazia dos pecados, registro esse que era apagado se a pessoa se arrependia. Até um documento apócrifo, o Apocalipse de Elias, ele mostra lá um anjo segurando um livro com aquilo que seriam os pecados de Elias, e também é chamado com esse nome, que em grego seria cheirografos, quer dizer, o escrito da dívida. E o que foi colocado, pregado na cruz, foi justamente a culpa. Não a lei que define que nós somos culpados, mas sim a transgressão do homem às leis de Deus, independente se são os 10 mandamentos aqui, ou se são leis cerimoniais. É a culpa do homem diante das leis divinas que foi pregada na cruz, que foi removida. Agora, não a lei que define essa culpa. E aqui o sábado não está, portanto, incluído, não vejo como. Mas eu queria agora que os senhores colocassem o seguinte. Quer dizer, no caso aqui de vocês, no sábado, se trabalhar sábado é pecado. Eu quero saber o seguinte: se um seguidor da Igreja Batista do Sétimo Dia ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia tiver um emprego para sustentar sua família, ele tem que trabalhar no sábado. Se ele for trabalhar, ele está em pecado e tem que ser da igreja? Eu poderia, quem sabe, ter essa participação. Eu, aliás, aprecio a colocação do pastor Werner sobre a questão de que o dia não salva. E isso é muito importante. Não, realmente é o sangue de Cristo que salva. E ao nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós o aceitamos como Senhor de nossa vida. Ele passa a ser aquele que impera em nossa vida. E ao nós o aceitarmos como aquele que impera em nossa vida, como o nosso Senhor, nós, claro, que deveremos prestar atenção àquilo que Ele quer para nós, para a nossa felicidade. Portanto, Deus não quer simplesmente restringir a vida do homem a um dia. Ele quer que o homem tenha uma vida abundante, com isso, uma vida muito importante. Mas, então eu quero que o senhor responda objetivamente. Tudo bem. Agora veja no caso. Quando eu recebo de Cristo, da sua palavra, a informação, e Cristo, a sua palavra, diria Antigo e Novo Testamento sem distinção, e esta informação é que Ele, para a minha felicidade, quer que eu seja o observador do dia do Senhor, o seu dia, o dia de sábado. Eu me pergunto, seria eu
um cristão que o aceita como Senhor se eu simplesmente negligenciasse, pelo menos procurar fazer esta sua vontade. Nós não devemos impor sobre os seres humanos dizendo, não, se você não guardar esse dia você está perdido, ou se você guardá-lo você está salvo. Não, nós devemos indicar o caminho que as próprias Escrituras Sagradas nos indicam. E o indivíduo, no seu fórum íntimo, deve ser mas isso não a última decisão. O trabalho no sábado não é um empecilho para que uma pessoa continue sendo seguidora da sua religião, por exemplo. Eu creio que ele chegará a uma... Eu até gostaria mas eu gostaria de responder a pergunta, porque foi feita de forma dupla. Como a Igreja Adventista age, como a Batista age, se alguém transgride o sábado. Entre nós, se a pessoa transgride o sábado, eu lhe digo objetivamente que ela não é nem punida, nem expulsa. Aliás, por nenhuma situação nós não expulsamos ninguém. Nós cremos positivamente que o homem, a humanidade, vive debaixo da graça e não debaixo da lei. Quer dizer, Deus nos isentou da necessidade de guardar a lei para nos salvar, porque Cristo fez isso em caráter único e perfeito por nós. Agora, esta graça justamente coloca o amor de Deus dentro de nós, como diz lá em Hebreus 10, 15 a 17, e faz com que os princípios da lei de Deus estejam em nosso coração e faz com que nós, numa atitude de amor e gratidão, tenhamos prazer de guardar ou agir de acordo com a vontade revelada de Deus. Mas se a pessoa está, por falta de fé ou por outros empecilhos, impedida de se enquadrar dentro desse esquema ideal de Deus, nós não queremos que ela deixe de ser um cristão ou mesmo deixe de ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, né? Nós cremos que a salvação é em Cristo e que não foi nunca jamais dado um mandamento que pode salvar, né? Nós não partilhamos dessa ideia. Eu acho que nós estamos no passo certo aí. Justamente se nós reconhecemos como igrejas cristãs de que não é o dia que salva, mas a importância de nós termos um dia de descanso e santificar esse dia de descanso. Então, realmente, nós também podemos nos aceitar mutuamente nesse sentido. Mesmo os que guardam os sábados, que guardam o domingo. Isso é uma das coisas que nós, como cristãos, realmente almejamos. Que haja, nesse sentido, um entendimento. Que nós respeitemos os que guardam o sábado e o fazemos realmente, e que haja o respeito para com os que guardam o domingo. E não condenar realmente aqueles que precisam trabalhar. Porque nós precisamos e vivemos numa situação em que cristãos realmente convictos e que vivem a sua fé, mas têm necessidade naquele dia de trabalhar. E eles guardam então um outro dia. Isso é que nós acentuamos. Você não pode descansar no sábado nem no domingo, mas aquele dia que você tem à disposição, uma vez descanse e santifique esse dia ao Senhor. Tá bom. Eu peço a vocês mais uma vez paciência e outra coisa. Tem várias perguntas que não foram respondidas. Eu vou começar com o padre Lourenço Lica. Na volta, temos mais colocações de telespectadores. Nós já voltamos. Último bloco do AM Debate de hoje, as últimas colocações de telespectadores, e daí eu quero que eles respondam tudo muito rápido. Olha aqui para o pastor Batista, favor citar aonde tem no Primeiro Testamento a lei do dia da guarda. Cláudio do Tarumã. Será que Deus usou a mão de algum homem para escrever os 10 mandamentos? Quem responde isso? Ele falou da mão. Isso. Padre, mais uma vez o padre. Se realmente ele é padre, mas o padre está mais para espírita. Diz aqui a Vilma de São José dos Pinhais. Como explica a Gênesis que o homem foi feito à semelhança de Deus, a igreja não acredita mais na Bíblia? Baseado em que a igreja católica mudou o dia de guarda de sábado para o domingo? Sônia, do bairro do Bom Retiro. O padre é campeão, tem que fazer outro programa só para ele responder aqui, padre. Por que até hoje na Índia há adoradores do sol? E por que os judeus, espalhados em todas as nações e de diversas seitas, todos guardam o sábado? Pastor Ney, da Boa Vista, se quiserem responder, tudo bem. Por favor, mostrar trechos da Bíblia onde prove que o dia de guarda é o domingo ou o sábado. Está vendo? Não tem dia determinado. Pode descansar o dia que quiser, desde que seja depois de 7 dias,
Diz aqui o Daniel, do bairro do Pilarzinho. Eu já tenho isso aqui. Já tem aqui. Onde está provado na Bíblia que Deus mandou guardar o domingo no Eli de Campo Comprido. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isto foi o que Cristo disse. Está na Bíblia em várias partes. Carmen, do Boqueirão. Por que a sexta-feira maior cai em qualquer dia? Não, cai na sexta-feira, né? O Paulo aqui do Boqueirão. Esse é um problema da... Bom, o especialista em calendário aqui é o padre. Então, por favor, nós temos 5 minutinhos. Bem rápido, pastor Werner. Vamos começar aí. Onde está provado na Bíblia que Deus mandou guardar o domingo? A Bíblia simplesmente cita no Novo Testamento algumas passagens onde fala de que as pessoas se reuniam no primeiro dia de semana para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Assim, podem ler no livro Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos o primeiro dia da semana. A minha mensagem final vai no sentido da pergunta: o dia que nós chegamos diante de Deus na eternidade, vamos ser perguntados: você guardou o sábado, o domingo? Ou o que foi Jesus Cristo para você? E a minha mensagem bem clara é esta: a nossa salvação está em Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nossos pecados. Este nos salva. Obrigado, pastor. Padre Lourenço, por favor, vai ter que bater o recorde. A pergunta da Sônia, Bom Retiro: por que a igreja mudou o dia de guarda de sábado para domingo? É por causa da ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana. Por causa da tradição da cultura, guardar o primeiro dia da semana. Pergunta da Vilma de São José dos Pinhais: o homem feito à imagem e semelhança de Deus, não na parte física, no aspecto físico, mas claro, na parte espiritual, por nós termos a liberdade, por nós termos a faculdade do querer, do conhecer. Nós somos imagem e semelhança de Deus enquanto semelhanças psicológicas e espirituais, nunca semelhanças físicas. A pergunta da Emelita, do Novo Mundo: se a igreja não acredita em espiritismo, por que o padre diz que Deus é espírito? Porque Deus é espírito. E o que significa espírito? Significa que Deus é transcendente. O corpo nosso e o mundo material depende do tempo e do espaço, de um local e de uma data, ao passo que Deus está acima do tempo e acima do espaço. E a nossa vida interior, o nosso espírito, ele também é transcendente, também está além do tempo e do espaço. Mas não existe a reencarnação de dizer que o espírito de uma pessoa vai voltar a se reencarnar em outro corpo. Isso não existe. Deus é transcendente. A pergunta de João Santa Helena: se Deus é espírito, mas também pode ter feito seu filho à sua imagem e semelhança? Claro, é bíblico, o Evangelho de São João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Através da Virgem Maria, o Filho de Deus, que é espírito, mas assumiu a forma humana. Filipenses também assumiu a condição humana. O Lei do Tarumã: que Deus é esse que estão falando? Só existe o Primeiro Testamento. Bom, distinga, caro Orley, que no Antigo Testamento Deus é conhecido com 2 nomes, é o mesmo Deus, Javé e mais tarde Elohim, o mesmo Deus com nomes diferentes e conceitos quase diferentes, evoluindo, primeiro um Deus antropomórfico, depois um Deus Espírito. E no Novo Testamento se fala claramente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que no Antigo Testamento não tem essa clara conotação. E a pergunta do Roberto da Barreirinha: se quando Moisés escreveu, se já existia o calendário festival, o semanal de 6 dias de trabalho, o Shabbat já existia, mas naturalmente que não existia a contagem de meses e anos como nós o temos hoje em dia, não existia ainda naquela época. Aqui, padre. Bom, essa pergunta aí do Paulo do Boqueirão: por que a sexta-feira maior cai em qualquer dia de semana? Mentira, sempre cai na sexta-feira. E mais, sexta-feira santa não é dia de guarda. A igreja tem apenas 4 dias de guarda por ano, que não é nem sexta-feira e nem finados agora. Não é dia de guarda, dia de trabalho normal, apenas que no Brasil é feriado. Pastor Kuhlmann, por favor. Objetivamente, eu quero responder para o Pedro do Conjunto Asabu. Ele acha que seu sábado, como mandamento de Deus, não tem mais valor, então os 9 restantes também não teriam valor. Você está certo, Pedro. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3:20 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não guardar o dia de sábado é pecado. Como é pecado roubar, assassinar ou transgredir qualquer outro dos mandamentos de Deus. Não estamos dizendo aqui que a pessoa não seja salva. Isso é um outro assunto, mas a lei de Deus define que aquele dia que Deus santificou deve ser o dia
para ser guardado. Eu quero aproveitar e enfatizar o aspecto positivo do quarto mandamento. Aqui a questão não é tanto se eu vou me perder ou salvar, porque a salvação está repousando inteiramente na nossa fé em Jesus como Salvador. Mas eu creio que se você, caro telespectador, não guardar o sábado, você está perdendo uma preciosíssima bênção, porque você pode santificar o primeiro, o segundo, o terceiro dia e receber bênçãos. Mas Deus santificou, separou para uso santo, usando a autoridade dele de Criador para isso. Ele separou o sétimo dia e colocou uma bênção especial, que é uma bênção que você necessita na sua vida e é uma bênção que vai ser muito importante. Aqui parece que uma outra... Essa aqui eu não entendi muito bem. Essa é citar onde tem no Primeiro Testamento a lei do dia da guarda. Sim, perfeitamente. Em Êxodo 20 está contido ali os 10 mandamentos. Obrigado. Eu creio que não tenho tempo para responder a todos, mas 2 eu gostaria de responder. Deus, para os pastores batistas e adventistas, Deus descansou no domingo. Eu creio que queria dizer sábado, telespectador. Não é para imitarmos Deus, mas sim a Cristo. E Cristo falou para descansarmos no domingo. Eu creio que justamente foi respondido neste debate que realmente Cristo não falou para descansar no domingo. Mencionou-se a ressurreição, mas Ele próprio, em sua vida, guardou o sábado e gostaria que, como Senhor de nossa vida, nós o fizéssemos também. E, terminando, eu creio com chave de ouro, aquilo que Carmen escreveu do Boqueirão, ela diz o seguinte: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isto foi que Cristo disse, está na Bíblia em várias partes. Sem dúvida nenhuma, Deus, com esse interesse que Ele tem pelo ser humano, Ele deu a esse ser humano o sábado. E esse sábado deve ser utilizado de forma construtiva, de forma a fazer o bem. E quando Cristo, nos dias que esteve aqui na terra, Ele curou pessoas, ou Ele com seus discípulos pregava, mesmo no dia do sábado Ele estava justamente fazendo aquilo que o sábado deve ser utilizado, fazendo o bem para os seres humanos. Não é, portanto, um dia simplesmente cruzar os braços, mas um dia de ação, um dia de culto a Deus, um dia de comunhão mais íntima com Deus e com os nossos semelhantes. Esta é uma das bênçãos reservadas àqueles que, com cuidado, estudando as Escrituras, guardam esse dia que Deus nos deu, o sábado. Tá certo. Eu quero agradecer muito aos pastores, ao padre Lourenço Mirka, né? E eu acho que é isso aí, né? Deus no coração, muita fé. E sábado ou domingo, o importante é que tenha Deus na nossa cabeça, no coração, e muita fé, né, pastor? É isso aí. Então, muito obrigado a vocês pela companhia. Amanhã, quarta e quinta, tem jogo do Campeonato Paranaense aqui na Rede OM. Nós voltamos na sexta-feira, nos encontramos lá, vamos falar sobre o significado do sonho ou do pesadelo, né? E amanhã às 9 horas a gente se encontra na Rádio Eldorado, no 1110 do seu rádio. Até lá. Esporte Atlético Paranaense ao vivo. Campeonato Paranaense nesta quarta, 5 da tarde. ZYB 390, Rede AM, Curitiba. A seguir, Programa do Ratinho.